Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Starling do canal Escrever com Qualidade com mais uma dica de português. E hoje vamos falar sobre a diferença entre duas preposições, o dentre e o entre. O dentre é um caso interessante. Volta e meia nas minhas revisões eu vejo as pessoas escrever dentre os motivos, dentre os fatores. Isso geralmente são em textos empresariais ou artigos acadêmicos, ou seja, textos que pedem um registro formal. E as pessoas tendem a acreditar que utilizar o dentre dá uma polidez maior para o texto, dá uma formalidade maior para o texto. Porém, não é bem assim. A gente utiliza o dentre em alguns casos bem específicos. Na maior parte das vezes a gente utiliza o entre, né? E não tem nenhum problema em utilizar o entre. Aliás, a melhor escrita, o melhor estilo de escrita, a meu ver, é aquele que é simples, correto e que comunica bem a mensagem. Quanto menos a gente enfeitar, empolar a nossa escrita, melhor para transmitir a nossa mensagem. Então, vamos entender como é que funciona o dentre. O dentre é fruto da contração entre as preposições de e entre. Então, dentre é igual a de mais entre. E ela somente deve ser utilizada quando a regência do verbo pedir a preposição de. Os verbos têm as suas regências e eles são acompanhados por algumas preposições. Alguns desses verbos pedem a preposição de. Ou então das combinações do de, né? Do, da, dos, das. Assim, sempre que você puder substituir a preposição dentre pela expressão do meio de, então o uso do dentre se justifica, ele é correto. Vamos dar aqui alguns exemplos. Triunfante, ele surgiu dentre a multidão e fez um sinal para que o seguisse. Triunfante, ele surgiu do meio da multidão, né? Porque o verbo surgir, nesse caso, pede a preposição de, nesse contexto específico. Surgiu dentre a multidão, surgiu do meio da multidão. Outro exemplo. O terreno era um local perigoso, pois insetos e animais peçonhentos frequentemente saíam dentre os entulhos ali abandonados. Tá? Então, substituindo, fica: insetos e animais peçonhentos frequentemente surgiam do meio dos entulhos. Então a gente vai utilizar o dentre para os verbos sair, surgir, verbos que pedem essa preposição de no contexto específico da frase. E o entre a gente vai utilizar para a grande maioria dos casos, ok? A grande maioria nós vamos utilizar o verbo entre. Entre os participantes havia 2 estrangeiros, não há quem me empolgue entre os candidatos que disputam a eleição, entre uma aula e outra ele fazia uma pausa para o café e por aí vai. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. Curtam e compartilhem o canal, ajudem a divulgá-lo e eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço.